Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vait. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todos sempre. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos em Teshuvah, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvah Total. Meu nome é Raimson Correa, sou um dos professores que aqui tem a honra neste canal de compartilhar com você estudos bíblicos, em especial neste dia de Shabat, uma das 54 porções da Torá. Torá, que é a palavra do Eterno. Para quem não conhece, eu estou chegando agora, né? Falando nisso, você que está aqui pela primeira vez, ou quem sabe está há pouco tempo nos prestigiando já com a sua participação, seja você sozinho ou acompanhado de alguém, né? Do seu parceiro, da sua parceira, dos seus filhos, amigos, são todos muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos e abraçados por nós, e nesse canal que a gente compartilha sem cobrar nada, gente, tá? Nem um centavo, nem mesmo, como é que chama? Like. A gente não... As pessoas clicam porque querem, mas não é o nosso interesse isso. Simplesmente a gente tem a oportunidade de utilizar essa plataforma na internet para poder compartilhar com você. É o suficiente. Pronto. Tá? Estou muito feliz por poder, nessa oportunidade, estar, pela graça do Eterno, pela sua permissão, pela sua misericórdia, de poder apresentar o estudo dessa porção que estaremos estudando neste Shabat. Quero desde já agradecer as orações, as tefilot de todos os irmãos a favor, não só dos professores, mas de todos os irmãos em Teshuvah, até mesmo daquelas pessoas que estão em Teshuvah e que nós não conhecemos. É importante nós apresentarmos, sim, o povo da Teshuvah, como a gente sempre fala aqui, espalhado pela face da terra, em todos os pontos, em todos os países, certo? E cada um passando uma situação diferente da outra em relação aos nossos irmãos, né? Cada um passa as suas próprias dificuldades e, inclusive, a gente vai até tocar nesse ponto, se o Eterno se nos permitir, ao longo dos estudos que estaremos realizando nesse Shabat. Ok? Maravilha. Também quero dizer para você que está chegando agora e que já ouviu falar, ou quem sabe de relance, né, viu que a gente utiliza textos hebraicos nos slides para fazer os estudos, e talvez você não sabe nada de hebraico, talvez você não sabe ler, não conhece nenhuma letra, um sinal que seja. Bem, tem um curso aqui no canal totalmente gratuito, feito especialmente para você, meu irmão, minha irmã, que é zero de hebraico. Assim como eu um dia estava, né, zero hebraico. E aí o professor Marcos Felipe, com estas maravilhosas aulas de hebraico, uma espécie de alfabetização, vamos dizer assim, como eu já falei, né, desculpe a redundância, mas totalmente gratuito, gente, tá? E assistindo essas aulas, acompanhando, você com toda certeza vai sim absorver essas lições, vai conhecer o alfabeto hebraico, que é o chamado Aleph Bet, vai conhecer as letras, as palavras que a gente utiliza mais aqui nas leituras, certo? Tem palavras que se repetem bastante na Torá, nos textos bíblicos de forma geral, e que a gente sempre está citando aqui, tá bom? Então, meu irmão, é importante que você, conforme o seu tempo, a sua disponibilidade, acesse essas aulas que foram produzidas com muito amor, com muito carinho pelo professor Marcos Felipe, e que nos presenteou com essas maravilhosas aulas com uma didática incrível, tá? Não perca essa oportunidade. Eu mesmo comecei lá, muitos dos irmãos que estão aqui também começaram lá, e estamos aqui, né? Conseguindo ler os textos em hebraico pela graça do Eterno. Então a gente sempre pede a favor da vida do Moré Felipe, que o Eterno abençoe ele e toda a sua família todos os dias,
Sempre, sempre. Tá bom? Ok. Só mais um detalhe, né? Ainda pra gente fechar esse tópico aqui do incentivo às aulas de hebraico. É que, assim, vai uma dica. Talvez, assim, ter acesso ao material das aulas de hebraico é uma coisa, né? Vamos dizer assim, é uma bênção do Eterno. Mas às vezes a pessoa, ela não sabe como estudar esse material. Então, em algumas palavras, vamos dizer assim, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vai aí uma dica, tá certo? Funcionou comigo. Eu acredito que funcionou também com várias pessoas. E certamente vai funcionar com você, meu irmão. Às vezes você não sabe como estudar esse material. Porque simplesmente você assistir a aula, dificilmente você vai absorver as lições que lá estão. Entende? Só de assistir, eu já assisti a aula, eu já estou pronto. Não, calma. Estudar é o seguinte. Por exemplo, quando você conhecer a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph, é importante que você tenha papel e caneta, tá? Seja um caderno, seja uma folha, enfim, papel e caneta, ou lápis, ou lapiseira, se você tiver, né? Alguns chamam grafite, né? Eu vou dizer assim no genérico, papel e caneta. E aí, é importante que você reproduza essa letra no papel, porque na hora que você risca, que você faz isso, o teu cérebro ele consegue fixar aquilo que você está estudando de uma forma incrível, que é como se fosse para o seu HD, o seu HD permanente, aquela memória que você vai levar por toda a sua vida, entendeu? De forma que mesmo que você passe um tempo sem ler os textos, mas a hora que você encontra novamente os textos, todo o estudo que você fez está ali, você utiliza naquela hora, entendeu? Então, novamente, você que vai assistir às aulas de hebraico, é importante que você tenha papel e caneta na mão e reproduza as letras que você vai conhecer. Depois, as palavras que vão ser formadas com essas letras. Reproduza 2, 3 vezes, tá certo? Parece tão bobinho assim, mas é interessante que na hora em que você vai dormir pós-aula, né, no final do dia e tal, acontecem processos biológicos e químicos, né, eu diria, no nosso cérebro, a sinapse, todo o processo que acontece ali e que envolve justamente essa memorização, fica realmente na nossa memória de uma forma incrível. Talvez você, meu irmão, que assistiu às aulas e talvez hoje diga: mas eu não consegui aprender nada. Bem, pode ter sido simplesmente a falta desse papel e dessa caneta de você ter reproduzido ao longo da aula, entendeu? Ou então depois da aula você pegar ali só você e tentar fazer, rascunhar, riscar, formar, fazer a letra, entendeu? Esse ato de fazer é interessante, ele fixa na nossa mente de uma forma incrível, né? Funcionou comigo, funcionou com várias pessoas. E eu tenho plena certeza que vai funcionar com você também. Tá bom? Bem, é uma dica, né? É uma dica. Bem, eu creio que você já está com o seu coração preparado para nós darmos início ao nosso estudo neste maravilhoso dia de Shabat. Dia esse que o Eterno chamou de meu santo dia. E que ele compartilha com a humanidade, com toda a natureza, com toda a sua criação, esse momento de alegria. Esse momento tão feliz que a gente, ao celebrar o dia de Shabat, nós estamos celebrando a criação do Eterno. Entende? Porque quando ele terminou a sua criação, ele descansou. Em outras palavras, ele deixou de continuar a produzir. É isso que é o descansar lá de Bereshit, de Gênesis. É assim que ele descansou. Ele deixou de produzir a respeito da estrutura elementar que envolve todo o universo com o seu mecanismo físico, químico, biológico, e todas essas interações já estavam feitas, era só interações por si, né? E a partir daí o pontapé inicial para que tudo começasse a funcionar. E aqui estamos nós, você e eu, desfrutando desse grande momento no dia de Shabat, com nossas famílias,
e seguindo em frente, né? Caminhando sem olhar no retrovisor. Essa do retrovisor você lembra, né? Da música. Alô, Moré Daniel? Vamos lá. Então, vamos ao nosso primeiro slide. Pronto, está aqui. Estamos estudando, pela graça do Eterno, a porção de número 42. Porção Matot. Matot significa tribos, tá? Tribos. Lembrando que a Torá é dividida em 54 porções, conforme a tradição. Esdras foi quem a dividiu dessa forma, de maneira que em um ano completo, em um ciclo completo, a gente consegue estudar a Torá. Em um ano, tá? Porção a porção. Então, vamos ouvir a voz do Eterno e colocar em prática em nosso dia a dia aquilo que vamos aprender, conforme Ele separou para o nosso aprendizado nesse maravilhoso dia. Tá bom? Bem, vamos ao texto que está aqui no Sefer, no livro de Bamidbar, Números, capítulo 30, verso 2 em diante. Tá? Em algumas versões é o verso 1. Então vocês vão ver aqui, ó, tá? 30 verso 2, e em algumas versões verso 1. Eu acredito que na João Ferreira de Almeida deve estar dessa forma, né? Verso 1. Que diz assim o texto: Vaidaber Moshe el Rashei Hamatot Livnei Israel Lemor Hazé Hadvar Asher Tzva Adonai. Então Moshe falou aos líderes das tribos do povo de Israel. Ele disse: Eis o que Adonai ordenou. É importante isso, gente, aqui já no primeiro texto do nosso estudo nesse Kabbalat Shabbat, no recebimento do Shabbat. Repara que o que Moshe está dizendo é o que o Eterno, é o que Adonai ordenou, é o que o Eterno falou para Moshe. Entendeu? Muito importante isso. Por quê? Porque talvez você tenha ouvido por aí que o povo de Israel guarda Shabat porque é um costume do povo. Não, calma lá. Costume não. Pode ser que o povo de Israel esteja acostumado a guardar Shabat ao longo de sua existência, pelo fato de sempre ter guardado Shabat ao longo de sua existência. Claro, apesar, a gente sabe, conforme a história conta, está registrado nos profetas, houveram sim momentos em que o povo de Israel se afastou do Shabat, e daí veio o exílio. Depois que terminou o exílio, o Eterno os trouxe de volta para a sua terra. O povo reconheceu a importância de obedecer às instruções do Eterno, voltaram a guardar Shabat, entendeu? Foram momentos pontuais aí na história do povo de Israel. Mas no geral, vamos colocar aqui, o povo de Israel sempre guardou Shabat. Sempre. Então não podemos dizer que é costume do povo. O povo criou esse costume. Não. Ou então você tenha ouvido de alguém, né? Não, isso aí o Eterno falou somente para o povo de Israel. Muito pelo contrário, para o ser humano, para todas as nações. Seja o natural da terra de Israel, quanto o que não é nascido no território de Israel. É para todos, para todas as pessoas, para toda a criação. Entende? Então, o que saiu da boca do Eterno, não podemos dizer que é costume inventado pelo povo de Israel. Não. Calma lá. É o Eterno quem falou. Tá? E falando nisso, digo, quando eu acabei de dizer que o Eterno é quem falou, por isso que a gente sempre bate nessa tecla aqui, que a Torá é a palavra do Eterno. Ela é que é a palavra do Eterno, porque são palavras que saíram da boca dele, entendeu? Isso é bem óbvio.
que pode ser que para algumas pessoas de início não seja tão óbvio, tá? Então a gente está aqui colocando o texto bem diante de você para você perceber tudo isso, tá? Vamos lá. E aí, o que foi que o Eterno ordenou? Aí vem o próximo verso. Ishki idor neder ladonai. Se um homem, ou quando um homem, fizer um voto para Adonai. Olha só. Ishki idor neder Adonai. O Hasha, o Hishavá Shevua Leisor Isar Al Nafsho Lo Ichel Devaro Kechol Hayotse Mipiv Yase. Se o homem fizer um voto para Adonai, ou jurar um juramento para amarrar-se, para prender-se a uma obrigação sobre sua alma, isto é, sobre sua vida, não profanará ou não quebrará, ele não deve furar a sua palavra, conforme tudo que sair da sua boca fará. Então, olha só, um ponto muito delicado aqui, meus irmãos, que é a respeito de fazer um juramento, uma promessa para o Eterno. Para o Eterno, diz o texto. Então, fazer um voto é fazer um juramento. E o ato de fazer um voto, olha só, o ato de fazer um voto para o Eterno significa amarrar-se, como diz aqui, eu coloquei em cores, né, para ficar mais fácil aqui para a gente identificar. Lesor isar, amarrar-se a uma obrigação. É interessante, quem faz um voto para o Eterno é como se ele estivesse se auto-amarrando, se auto-prendendo. Ele está se colocando numa situação em que ele não tem para onde correr. Ele vai ter que cumprir aquilo que ele prometeu para o Eterno. Vai ter que cumprir. Saiu da boca dele. Entendeu? É importante observar isso, porque do contrário, a gente vai ver em algumas situações, será que o Eterno, ele ensina o ser humano a fazer voto, a fazer promessas para ele, a prometer alguma coisa para ele? A gente vai falar sobre isso ao longo do estudo. Então eu quero que você já observe como é que o Eterno se comporta ao apresentar esse assunto, tá? Qual é a instrução do Eterno, quais são as dicas que ele vai dando a respeito do nosso relacionamento com ele. Será que é bom fazer voto ao Eterno? Eu lanço essa pergunta para você. Será que é bom? O Eterno nos ensina a fazer voto, a prometer alguma coisa para ele. Bem, nas religiões, em algumas delas pelo menos, isso é ensinado sobre fazer voto para o Eterno, prometer ao Eterno. Senhor, se tu me deres isso, então eu vou fazer aquilo para você. Se o Senhor me colocar naquele cargo, naquela posição, então eu vou fazer isso aqui. Se eu alcançar tal objetivo, eu vou fazer tal coisa. Entende? A própria pessoa está se amarrando, ela está se autocolocando numa situação complicada. E detalhe, aí eu não entendo por que é ensinado isso a fazer, uma vez que o próprio Eterno não trata dessa maneira. A gente vai ver aqui ao longo dos textos, tá? Vamos observar, vamos lá, passo a passo. Então, se um homem fizer isso, se ele fizer um voto, se ele prometer algo para o Eterno, então, diz aqui, Lo Yachel,
não profanará. A palavra Yahel também pode ser compreendida, aqui entre parênteses eu coloquei, como quebrar ou furar. Ele não deve quebrar a sua palavra, ele não deve furar a sua palavra, ele não deve faltar com a sua palavra, entendeu? Conforme ele prometeu ao Eterno. Isso não pode acontecer, entende? Então, gente, é prometer ao Eterno. É algo, como eu disse no início, muito delicado, muito sutil. É algo melindroso. Você não faz ideia. Prometer ao Eterno. Não é qualquer um. É o Eterno. No final, do texto, conforme tudo que sair da sua boca, fará. Olha, tudo que sair da sua... Tudo que ele disser. Tudo que a pessoa disser. Então... tem pessoas que, por impulso, acabam fazendo promessas ao Eterno, dizendo que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Às vezes, no momento de grande adrenalina, né, de grande euforia, né? Por exemplo, como acontece bastante, né? Na virada do ano, vamos colocar aqui assim, no calendário gregoriano, né? No calendário das nações. Quando vira o ano, aí a pessoa ali na hora dos fogos, na hora da comilança lá, de tudo, né? Do som da música. E aí, prometo que eu vou fazer isso e aquilo. E começa a prometer. Aí, uns até prometem ao Eterno mesmo. Sabe? Então... muito cuidado, a gente deve pensar bastante a respeito disso, porque prometer ao Eterno não é prometer para qualquer um. E essa é uma lição que o Eterno nos ensina desde já, tá bom? Então, olha só o assunto do momento, falando sobre fazer voto ao Eterno, tá certo? Fazer voto ao Eterno. Falando em voto, Neder. Vamos aqui ao próximo slide. Vamos focar nessa palavra Neder, cujo valor numérico é 254. Tá? 254. Neder, voto. Bem, essa palavra, cujo valor numérico a gente acabou de dizer, somando os valores correspondentes a cada uma das letras que pertence à palavra Neder, que é 254, valor numérico, também é o mesmo valor numérico a palavra Hamor, que significa jumento. O que tem a ver, né? Talvez alguém perguntaria. Bem, quando nós encontramos duas palavras, por exemplo, em hebraico, que possuem o mesmo valor numérico da palavra, tá? Quem vai assistir às aulas de hebraico lá, como eu falei no início, na playlist, numa das playlists que tem aqui no canal, você vai encontrar um módulo chamado Gematria, ou Gematria, que é justamente os valores numéricos que cada uma das letras hebraicas possuem, tá? Então é possível fazer isso aqui, somar os valores, vai dar um total aqui chamado valor numérico, e existem outras palavras com o mesmo valor numérico. Quando isso acontece, você percebe uma relação de significado entre elas. Existe uma conexão entre elas. Isso é muito interessante, tá? A gente vai percebendo ao longo dos estudos, para a gente, né, acrescentar bastante ao nosso estudo e ao aprendizado. Então, o que tem a ver? Fazer um voto tem a ver com jumento. Bem, está aqui ao lado uma ilustração. O jumento, gente, ele é um animal que consegue suportar uma certa quantidade de carga sobre ele e transportar por longas distâncias, tá? Um animal muito importante. E que tem essa... uma das características dele é essa, né? Um animal forte, tá certo? E aí nós temos o seguinte:
é que colocar uma carga sobre um jumento se aproxima muito do que a gente está falando aqui, porque fazer um voto ao Eterno você está carregando uma carga muito grande sobre você. Essa é a ligação, né, com esse animal aqui. Você é como se estivesse se comportando como um animal de carga. Por favor, né? Não tô chamando você de jumento, não é isso. Né? Nada ofensivo. Mas é essa característica de ter uma carga sobre você. Entende? Então, ao fazer um voto ao Eterno, é como se você estivesse colocando uma carga muito pesada sobre você. É uma responsabilidade muito grande carregar isso e cumprir no final, certo? É algo como isso, como vocês estão vendo aqui, uma carga pesada, tá? Bem, agora eu quero apresentar para você um tópico que fala justamente a respeito disso, que está registrado no Tanar, certo? E dessa forma eu quero que você acompanhe com bastante detalhe a respeito disso, para a gente ver o que vai acontecer e qual o desfecho daquilo que a gente vai ler nos textos seguintes, tá bom? Vamos lá. No livro de Shoftim, Juízes, capítulo 11, verso 29 em diante, nós temos o seguinte texto, que diz assim: E veio sobre Iftar, aqui Vathi al-Iftar, que na sua tradução em português deve estar Jefté, acho que é isso, né? Jefté. Iftar. É importante você começar a falar o nome das pessoas aqui como eles realmente são, tá? Iftar, Yeshua, Moshe, Aharon, Miriam, não é Maria não, tá? É Miriam. Quem tá chegando agora, é bom você, sabe, ir anotando esses detalhes importantes. É até uma questão de respeito, né? Uma vez que você aprende, você fica sabendo qual o nome da pessoa. Então é importante você dizer como realmente é o nome da pessoa. E veio sobre Iftar o mover de Adonai. Ou seja, aqui Ruach Adonai, o mover do Eterno. Aí, o que é o mover do Eterno, né? Deixa eu marcar aqui, gente. Aqui, Ruach Adonai. Vou marcar aqui com o marca-texto. Bem, o mover do Eterno é justamente... Será que é alguém fora do Eterno? Alguém além do Eterno? Alguém que está do lado do Eterno, alguma coisa assim? Um ser fora do Eterno que soma com o Eterno? Não, gente. Ruach Adonai, o mover do Eterno, na sua tradução para o português, Espírito Santo, né? Ruach Adonai é o próprio Eterno, atuando, agindo, realizando, fazendo acontecer, entendeu? Ruach é o mover dele, é a vontade dele em ação ali naquela situação, entendeu? É isso, tá? Então, veio sobre Iftar o mover de Adonai, e ele, Iftar, atravessou o Gilead e a Manassés, e passou por Mispa de Gilead, e de Mispa de Gilead passou até os filhos de Amon. Aí que vai ver no verso 30. Vai dar Iftar Neder Ladonai, a mesma expressão que nós lemos ainda há pouco no texto da Torá. Ele fez um Neder Ladonai, um voto para o Eterno, um voto para Adonai. Vaiomer im natom titim et bnei Amon Bayadi. Então, olha, ele fez um voto para o Eterno e disse:
se totalmente entregares os filhos de Amon em minha mão. Aqui uma ilustração disso. Ele queria isso. Então, ele estava indo para a batalha contra os filhos de Amon, certo? Então acontecerá que... ele está voltando, hein? Ele que está fazendo a promessa para o Eterno. Se o Eterno entregasse os filhos de Amon nas mãos dele, do seu exército, ele estava a favor do povo de Israel. Então acontecerá que... olha o que ele vai fazer. Aquele que sair das portas da minha casa ao meu encontro, né, voltando da batalha vitorioso, quando eu retornar em paz dos filhos de Amon, será do Senhor. O primeiro que encontrasse ele quando ele estivesse retornando da batalha vitorioso, esse primeiro que encontrasse ele seria do Eterno. Aqui, ó, Ladonai. E eu o oferecerei como holocausto. Olá. Gente, essa expressão aqui, ó, olá, que a gente chama de holocausto, é um tipo de sacrifício era realizado no Mishkan. Ele era entregue totalmente para o Eterno, entendeu? O Cohen, ele não ficava com as partes do animal que era entregue para Olá, como holocausto. Ele era totalmente queimado. Então o que Iftar está dizendo é que essa pessoa que viesse ao encontro dele, quando ele retornasse da batalha vitorioso, essa pessoa seria entregue para o Eterno totalmente. Entendeu? É interessante, né? Porque você reparou nas palavras dele? Ele não se colocou na questão. Ele colocou os outros, né? Estranho, né? Estranho. Colocando em xeque a vida das outras pessoas que não tem nada a ver com o que ele está falando aqui. Ele está envolvendo outras pessoas nisso. Ele está fazendo um voto para o Eterno envolvendo outras pessoas. E pior, da própria família dele. Olha só uma atitude totalmente impensável. Uma atitude impensável. Vamos continuar. Aí, depois desse verso, vem o 32. E Iftar passou aos filhos de Amon para lutar contra eles. E Adonai os entregou em sua mão. O Eterno fez conforme ele pediu, né? Foi vitorioso nessa batalha contra os filhos de Amon. E ele os feriu desde Aroer até a chegada em Minit, 20 cidades, e até Abel-Keramim, com grandíssimo massacre. E foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Pronto. E aí olha o que aconteceu, gente. E Iftar chegou a Mispa, que era onde ele morava, a sua casa, e eis que sua filha saiu ao encontro com tamboris e danças, como você percebe na ilustração aqui, ó. Alegre, imagina, né? O pai dela foi para a batalha, ela não sabia se ele voltaria ou não, e se viesse com vida ou não, né? Se é trazido por alguém. Sabia. Então quando ela vê ele voltando vivo, ela salta de alegria juntamente com seus familiares e vai ao encontro dele. É algo totalmente compreensível. Normal, gente. Ela era sua única, diz o texto, né? No caso, única filha. Não tinha ele, além dela, nem filho, nem filha. Era a única filha dele. Então, olha só. Então, o que vai acontecer depois disso? Verso 35. E aconteceu que, ao vê-la, rasgou suas vestes e disse: Ai, minha filha, tu me curvastes completamente, e tu te tornastes uma das que me afligem, porque eu abri a minha boca a Adonai, para o Eterno,
E ela lhe disse: meu pai, abristes tua boca a Adonai, faze comigo conforme o que saiu da tua boca, pois Adonai te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Interessante a gente observar aqui, gente, a fala da filha de Iftar, que quando ela diz, olha, faze comigo conforme o que saiu da tua boca, ele falou que fez um voto, e ela disse isso. Então, se ela falou isso aqui, conforme o que saiu da tua boca, significa que ela era consciente, ela já havia aprendido a lição justamente dessa porção que a gente está estudando aqui, e ela sabia que uma vez que se fez um voto ao Eterno, tem que cumprir. Não tinha como, não tinha saída. E ela, consciente disso, vai ter que passar por aquilo que o pai dela, Iftar, prometeu ao Eterno. Então veja só que situação, né? Uma atitude impensada. Não seria mais simples ele pedir a ajuda do Eterno nessa empreitada, nessa batalha contra os filhos de Amon? Mas quem sabe a vontade de vencer aquela batalha acabou se empolgando naquela adrenalina, como a gente falou no início, naquela empolgação, naquele ânimo, acabou falando isso, colocou para fora, ele saiu da boca dele isso. E uma vez que isso acontece, que a pessoa diz, promete ao Eterno, ela tem que cumprir. É como se tivesse colocado, como nós vimos no slide anterior, um peso sobre ele, que só vai sair depois que ele cumprir aquilo que ele mesmo prometeu. Detalhe, no texto que nós acabamos de ler, você viu em algum momento o Eterno cobrando alguma coisa dele a respeito dele fazer voto? Não, né? Pois é. Então por que se ensina por aí que se deve fazer voto? Entende? Então é uma situação muito delicada. E já é uma lição para todos nós sobre quando nós estivermos fazendo nossas orações ao Eterno, pensemos bem naquilo que dizemos para Ele, para que não venhamos a dizer qualquer coisa para o Eterno, para que não venhamos a fazer promessas para Ele. Porque pelo que a gente está percebendo aqui nos textos, o Eterno não pede que nós façamos, e não instrui que o ser humano faça promessas para ele. Agora o Eterno, né, conhece o ser humano. Então ele diz: se você fizer, se você fizer, então conforme saiu da sua boca, então vai ter que cumprir. Não deve quebrar. Entendeu? Então é por isso que aí vamos ao próximo verso, 37. E disse ao seu pai: seja feito por mim isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore minha virgindade, eu e minhas companheiras. Como assim? Ela queria chorar sua virgindade. Significa que ela nunca se casaria com homem algum. Ela trabalharia, ela faria os serviços, né, para o Eterno no Mishkan por toda a sua vida. Em que setor exatamente ela faria? Bem, o texto não diz, né, mas ela iria auxiliar nos serviços até onde ela poderia fazer, claro, ali no Mishkan. Entendeu? No tabernáculo. Agora você imagina a situação, porque o sonho, né, dessa jovem, assim como as jovens colegas dela, é constituir uma família, ter filhos, ter a experiência a feliz experiência de ser mãe,
de amamentar um bebê, né, de olhar para aquela criança e ter todo o carinho com ela. Enfim, é toda aquela experiência, sabe? De mãe, de ter uma família, de ter um marido, de poder apresentar aos seus pais essa criança, essa nova família que se formou, planos para o futuro. Olha só quanta coisa, né? E que ela não pôde ter nada disso. Tudo porque seu pai falou ao Eterno de forma impensável. O foco dele estava somente na questão da guerra. E ele, ao invés de falar ao Eterno, mas sem comprometer as pessoas à volta dele, não, ele colocou em xeque a própria família. Entendeu? Então ela foi chorar, né? Pelo fato de, quem sabe, o sonho dela de tantas coisas não aconteceria mais. Verso 38. Vaiomer lechi vayoshlach otah shnei chadashim vatelech hi vereotea vatevcha al betoler al recharim. E ele disse, vai. O pai dela disse, vai. E enviou-a por 2 meses. E ela foi com suas companheiras e chorou sua virgindade sobre os montes. Ficou de luto, né? E aconteceu que ao fim de 2 meses voltou ao seu pai e ele cumpriu nela o voto que havia feito. E ela não conheceu homem. Ó, tá vendo aqui, ó? Ela não conheceu homem. Então ela não se envolveu com homem algum por toda a sua vida. E foi costume em Israel, ano após ano, as filhas de Israel irem lamentar a filha de Iftar. Isso ficou marcado, gente, na história do povo de Israel. O Gileadita, por 4 dias por ano, né? Tá vendo isso aqui? Isso sim é um costume que o povo adquiriu por muito tempo. 4 dias por ano ter esse momento, né? Lamentar a filha de Iftar. Marcou muito. Foi uma história muito forte dentre o povo de Israel. Essa jovem que não pôde desfrutar da sua vida, né? Dos sonhos que tinha ainda jovem. E seguiu. Eu, lendo sobre esse assunto, me parece, assim, eu não busquei tanto em relação ao que dizem a respeito disso, mas assim, gente, parece que existem debates, né, sobre isso. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. É o que eu percebi, assim, um zum, né? Mas, gente, você olha para o texto, dá para perceber ali que, conforme a gente leu aqui, é exatamente isso. Ela passou a servir no Mishkan, fazendo ali as atividades que talvez cabiam a ela, conforme o sacerdote diz, até aqui você pode ajudar nesse serviço, para fazer isso, para fazer aquilo, né? E a vida dela foi totalmente dedicada a isso, e ela seguiu esse rumo, né? Entende? Então, alguns poderiam até pensar, eu digo os leitores hoje, né, que o seu pai levou ela sobre um altar e acabou tirando a vida dela como um sacrifício. Não, gente. O Eterno, ele não deu instruções na Torá para colocar sobre o Misber, o altar, ser humano para ser morto ali, para ser sacrificado, entendeu? Mas quadrúpedes, animais, e ele dá as descrições, tá certo? Então, inclusive são animais apropriados para alimentação. Esses animais, aí sim, você tem o novilho, você tem ali o carneiro, enfim, o pombo também, né, para aquele que era necessitado. Esses sim, mas ser humano sobre o altar, não. Ser humano não, tá? É muito simples isso. Você acompanha
os textos da Torá, vai vendo direitinho. Inclusive a gente, nos estudos do livro de Vaikra, Levítico, ele é voltado para isso. Então todo o livro de Vaikra, Levítico, ele trata a respeito dessa questão dos sacrifícios. E lá você encontra os animais que são apropriados, ou que eram, na verdade, apropriados para o sacrifício, e os tipos de sacrifício que tinham. Entendeu? Então, é isso. Eu não sei por que existe ainda hoje esses debates sobre o que aconteceu com a filha de Iftar. Ela foi sacrificada mesmo, né, no sentido literal. Ela foi, né, sua vida foi tirada sobre o altar, ou então... Não, gente, é só ler o texto. Tá aqui, né? Enfim, as religiões tentam confundir as pessoas e isso não é legal. A gente sabe disso, tá bom? Bem, eu espero que até aqui você esteja acompanhando bem e continue, né? Tá certo? Tudo bem aí? Vamos seguir. Agora vamos a um texto, gente. Vamos precisar aqui, lá em Devarim, Deuteronômio. Tem um texto, alguns textos que falam exatamente sobre esse assunto que a gente está tocando aqui nesse ponto. Devarim, Deuteronômio, capítulo 23, verso 21, diz assim: Ki tidor neder, quando fizerem um voto, uma promessa, Ladonai, para o Eterno, para Adonai, Eloheicha, o Elohim de vocês, Lo teaher lechalmo ki darosh idrishenu Adonai Eloheicha meimach verhaya becha chet. Quando fizerem um voto ou uma promessa a Adonai, seu Elohim, não demore a cumpri-lo, pois Adonai, seu Elohim, com certeza o exigirá de vocês, e sua falha ao cumpri-lo será considerado pecado. Entendeu? Então, olha só o que é pecado aqui: prometer ao Eterno e não cumprir o mais breve possível com aquilo que prometeu. Entendeu? Prometer ao Eterno, gente, é algo realmente, a pessoa se colocar numa situação mesmo difícil. Lembrando que Devarim, o povo de Israel, está prestes a adentrar o território de Canaã. Estão prestes a atravessar o Iardém, o Rio Jordão. Rio Jordão que nós, professores, tivemos a oportunidade de visitar lá em Israel. Maravilhoso. E Moshe, ele repete as instruções que o Eterno lhe deu para passar para o povo de Israel ao longo do caminho no deserto. Então é por isso que você vai ver esse mesmo assunto que a gente está estudando no final do livro de Bamidbar, de Números, lá em Devarim, que é esse slide aqui, tá? Na sequência, e se vocês não fizerem nenhum voto, verri terdal lendor lo ihye becha, não haverá em vocês pecado. Olha só. Então, o Eterno está dizendo: olha, se você não fizer voto, não haverá pecado. Óbvio. Em momento algum, gente, aqui nos textos, o Eterno incentiva a fazer voto. Isso é algo da pessoa, e diga-se de passagem, muito melindroso, fazer voto ao Eterno, prometer a Ele, tá? No entanto, se um voto passar por seus lábios, tratem de cumpri-lo de acordo com o que disseram voluntariamente a Adonai, seu Elohim, aquilo que prometeram com palavras audíveis. A pessoa falou,
Ela escutou aquilo que ela mesma disse. O Eterno principalmente, né? Que ouve todas as coisas. Tá? Então, saiu dos lábios da pessoa uma promessa para o Eterno, tem que cumprir. O Eterno vai cobrar. É uma armadilha aqui em Mishlei, Provérbios, capítulo 20, verso 25. É uma armadilha consagrar apressadamente, né, uma dádiva e refletir nos votos, refletir nas promessas somente depois de fazê-los. Foi o caso aqui de Iftar. Primeiro fez a promessa e depois refletiu sobre o que ele disse. Já era, já falou, já foi, entendeu? Tem um dito que diz que uma palavra dita é como uma pedra lançada, que uma vez que você diz, ela não volta mais. Entendeu? Já foi, saiu, já foi dito. Então, é importante pensar bem, né? Aquilo que se vai dizer. Em Kohelet, Eclesiastes, capítulo 5, verso 1 diz: não fale de modo impulsivo, não se apresse em dar voz às suas palavras diante de Elohim. Olha só. Então, gente, nas nossas orações que a gente faz ao Eterno, quando a gente está sozinho ali, a gente deve pensar bem naquilo que vamos dizer ao Eterno. Não se apressar em dizer qualquer coisa. Pois Elohim está no céu e você na terra. Portanto, sejam as tuas palavras poucas. Presta bem atenção aqui, deixa eu marcar aqui. Sejam as tuas palavras poucas. Deixa eu só comentar um pouquinho sobre isso aqui, gente, tá? Você vai entender o que eu vou dizer. Quando o Eterno nos dá essa instrução aqui sobre que as nossas palavras devem ser poucas diante do Eterno, quer dizer, elas devem ser precisas, o necessário para aquilo que você quer falar diante do Eterno. Então, condense, resuma e utilize palavras certas para fazer isso, tá? Que sejam poucas palavras. Eu não sei se você talvez deve ter conhecido, né? Aquela questão de a pessoa querer passar várias horas em oração ao Eterno. Ok, né? Isso é muito louvável, né? A pessoa ali se dedicando ao Eterno. Mas cuidado, a pessoa como se fosse querer quebrar um recorde, entendeu? Eu vou quebrar um recorde aqui, eu vou passar tantas horas fazendo tefilá ao Eterno. E aí, meu amigo, chega uma hora que começam a faltar as palavras e a pessoa começa a imaginar o que ela pode falar ali para o Eterno, que o Eterno vai achar bonito, e numa dessas acabar falando alguma coisa com um tom de promessa ao Eterno, e às vezes o teor daquilo que ela disse, como no caso de Iftar, acabou envolvendo pessoas da família, situações, e enfim, tudo porque a pessoa quer bater o recorde de tantas horas em oração ao Eterno. Repito, nada contra, tá, pessoa? Mas assim, você vai passar, então, todo esse tempo, bem, escolha muito bem suas palavras. Escolha bem suas palavras. Ainda que a tua oração seja breve, mas que sejam palavras que venham do fundo do seu coração. Palavras certeiras naquilo que você está sentindo, seja objetivo, tá? São palavras, está saindo as palavras. Então seja objetivo, tá? Não precisa enfeitar o pavão, não, entendeu? Então, às vezes, numa tentativa, né, eu diria até exagerada, de exaltar o nome do Eterno, e aí, numa dessas, quando vê, já acabou falando coisas que, na verdade, no fundo, eram promessas que a pessoa acabou de fazer. Agora vai ter que, ou seja, ela fez um voto, coisa que o Eterno, ele não pediu para ninguém fazer voto, né?
vou fazer um voto. Aí a pessoa se dedica a fazer um voto para o Eterno. Ela faz uma promessa para o Eterno. Entendeu? É complicado. Então, por mais que as nossas palavras sejam poucas diante do Eterno, que sejam precisas, que tratem exatamente daquilo que estamos sentindo, se é uma tefilá de agradecimento, agradeça com as palavras certas. Quando eu digo palavras certas, gente, não é uma receita de bolo. Ah, você tem que dizer essa palavra. Não. Né? Por exemplo, o povo de Israel tem orações que são padronizadas, né, para agradecer o alimento sólido, para agradecer líquidos, para tudo, né? Tem as tefilot, as orações. Isso é muito bonito, né? Muito louvável. Agora, você também pode fazer com suas próprias palavras, vindo desde que venha do fundo do seu coração, aquilo que você está sentindo ali, entendeu? Se são palavras de agradecimento, agradeça da melhor maneira possível. Se são palavras e que você está pedindo para o Eterno consolo, saiba pedir ao Eterno consolo, entendeu? E assim por diante, os temas, né, que vêm à nossa mente na hora em que nós estamos falando com o Eterno, entendeu? Aí eu preparei aqui, gente, um quadro com algumas situações no Tanar de pessoas que fizeram voto ao Eterno e o que aconteceu, né? É uma espécie de apanhado aqui geral. Não são todos os casos, são alguns. Então vamos ver aqui, ó, alguns. Vamos lá, nós temos aqui nessa coluna o grupo ou a pessoa, aqui o texto bíblico, o conteúdo do que foi o voto e como foi o desfecho desse voto, tá? Vamos lá, Jacó, conforme está em Bereshit capítulo 28, ele fez um voto, né, ao Eterno de que se o Eterno o guardasse e trouxesse de volta, seria seu Elohim e daria o dízimo. Então ele assim cumpriu, né? Inclusive Jacob cumpriu com aquilo que falou, se colocou nessa situação e depois ele cumpriu, passou. Olha só, ele mesmo, né? São palavras que saíram da boca de Jacob, tá? O Eterno o protegeu, Jacob cumpriu o voto e reconheceu o lugar como Beit El, casa do Eterno. Aí. Também Ana, né? Ana. Conforme está em Shmuel Aleph, 1 Samuel, ela fez um voto ao Eterno. Se recebesse um filho, o consagraria ao Eterno por toda a vida. Aí o Eterno lhe concedeu que tivesse o filho, nasceu o menino, Shmuel, e conforme ela já havia prometido ao Eterno, então ela consagrou ele foi ali foi levada ao templo, né, para Eli o educar, instruir na Torá, como falar com o Eterno. Tanto é que depois Shmuel ele assume o papel, né, de profeta ali do povo de Israel. Então Haná, o Eterno não pediu isso para ela, gente. Quem sabe, aí a gente se coloca agora, vamos mudar aqui a ótica, né? A óptica. Se colocar no lugar de Ana. Quem sabe ela já estava há tanto tempo, gente, pedindo, né, ao Eterno um filho, não podia ter filho. E no momento de um enorme desejo de ser mãe, de ter um filho, ela acabou dizendo essas palavras, de que se o Eterno a abençoasse com um filho, ela o consagraria por toda a vida. Ela não precisava fazer isso. Porém, movida por aquele momento de desejo tão grande, gente, ela acabou dizendo essas palavras. E por ter dito isso ao Eterno, ela teve que cumprir. E cumpriu. Pronto. Entendeu? Cumpriu. Mas eu quero que você perceba, gente, que o Eterno ele não pede isso.
é a pessoa que fez, tá? Também Iftar, como a gente já acabou de ler aqui, né, anteriormente. O povo de Israel também como um todo, no livro de Bamidbar, Números, no capítulo 21, disseram que se vencerem os cananeus, destruiriam totalmente as suas cidades. O Eterno deu a vitória, o povo destruiu as cidades conforme prometido. Olha só, né? Além do povo de Israel, profeta Jonas, que do ventre do peixe prometeu cumprir seus votos. Isso está no livro de Jonas, capítulo 2, verso 9. Você confere lá. Bem, ele é libertado do ventre do grande peixe, cumpre sua missão profética em Nínive. Aqui uma ilustração, né? Como deve ter sido esse momento. Ele no ventre do peixe fez o seu voto ali, né? Palavras que saíram da boca dele. O Eterno não pediu isso. Muito pelo contrário, o Eterno só pediu que ele cumprisse a sua missão em Nínive. E não queria ir. Aí ele volta para Iafo, né? Iafo que nós visitamos também, né? Pela graça do Eterno ali. E de lá ele seguiu para Nínive, cumprir sua missão como profeta. Agora, meus queridos, como diz, né, no tema do nosso estudo desse momento do Kabbalat Shabbat, o que o nosso mestre Yeshua, o que ele ensinou sobre essa porção? Então nós temos aqui, eu chamo esse tópico de Parashá Matot por Yeshua, nosso mestre. Agora vamos ouvi-lo. O que ele ensinou a seus discípulos e às pessoas que estavam ali próximo sobre essa porção Matot. Vamos lá? Você está pronto? Vamos lá. Em Matitiahu, Mateus capítulo 5, verso 34, diz assim: Va'ani omer lachem lo tishava kol shevua lo tishava bashamayim ki chise Elohim rema. Mas eu, no caso Yeshua falando, lhes digo que não jurem de jeito nenhum. Olha só. Ele ensinar, aqui uma ilustração, né? Aqui embaixo, ó, tá vendo? Quando ele ensinava a gente, por favor, ele ensinava a respeito das porções da Torá, tá? Não era lições que ele inventava. Yeshua não inventou lição nenhuma, né? O que ele ensinava era a Torá. Não perca isso de vista, tá? Não perca isso de vista. Então, ele, enquanto as religiões dizem, faça um voto ao Eterno, prometa ele isso e aquilo, olha só que interessante. Nosso mestre Yeshua ensina: não jurem, não prometam, não façam um voto de jeito nenhum. Nem pelo céu, porque é o trono de Elohim. Nem pela terra, porque é o apoio dos pés dele. Nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. O que ele está falando aqui? Sabe quando a pessoa diz assim, faz promessas ao Eterno, dizendo, né, não coloque nas suas palavras, prometendo ao Eterno, colocando os céus, porque o céu não pertence a você, meu irmão, não pertence a mim. Não coloque nas palavras aquele que quer se aventurar em fazer voto, né? Não coloque nas suas palavras a terra, porque a terra não pertence a você nem a mim, pertence ao Eterno. Entendeu? Não tem como. Nem por Jerusalém, a cidade que o Eterno escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Tá? E não jurem pela cabeça de vocês, porque não podem tomar branco ou preto
um único fio de cabelo. Aí alguém diria, bem, hoje tem como, né, irmão? Você passar uma tintura aí, né? Dá pra pintar de branco ou então pintar de preto. Bem, não é disso que Yeshua está falando. Ele não está falando de pintar cabelo. O que ele está falando é o seguinte: tomar ou tornar branco o nosso cabelo seria o seguinte: não tem como você adiantar a tua velhice. Pode ser que a pessoa fique com uma aparência de mais idade. E não é disso que ele está falando. Por exemplo, você tem uma certa idade. Não tem como você avançar para 80 anos amanhã. Vamos dizer, sei lá, você tem 20 anos. Só um exemplo. O que está dizendo é isso. Vamos imaginar, você tem 20 anos. Não tem como você adiantar para amanhã você ter 80 anos. Não tem como. É isso, você tomar um cabelo branco. Entendeu? Ou um cabelo preto, por exemplo. Você hoje tem 20 anos. Não tem como amanhã você acordar com, sei lá, com 10 anos de idade. Tornar um cabelo preto, é isso que ele está dizendo. Você ficou mais novo. Não de aparência, mas de estrutura mesmo, né? Biológica. Não tem como. Não tem como. Entendeu? Então por isso ele diz, não jurem pela cabeça de vocês. Ou seja, nós não temos o domínio realmente sobre isso, mas que o sim de vocês signifique apenas sim e o não seja não. Qualquer coisa além disso é da fonte do mal. O que é isso? Se o sim é sim, que o não seja não. Ou seja, diante do Eterno, aqui, seja lá o que você chegou a dizer para ele, se ainda assim você chegou a fazer um voto, então cumpra lá, vá lá. Já falou, não tem para onde voltar. Como ele acabou de dizer, não tem como você já fez o voto, então cumpra. Sim, sim. Se você não fez voto, então não precisa fazer nada ligado ao que você imagina. Eu poderia ter dito ao Eterno um voto. Não, você não disse, então não faça. Você disse sim ao Eterno, você prometeu, então cumpra. Sim, que o sim seja sim. Você não prometeu, então você não precisa cumprir aquilo que você não prometeu ao Eterno. Entendeu? É isso que ele está falando. Parashat Matot por Yeshua. Então, aqui a ilustração, gente, né? Por favor, você acha que ele ficava aqui contando lendas urbanas, né? Vou contar para vocês aqui uma anedota. Não, gente, eram as porções da Torá. Repito isso para vocês, as porções da Torá. E que talvez você, meu irmão, que está acompanhando o estudo agora, talvez nem imaginava isso. Quem sabe nesse momento aqui, vamos imaginar nessa ilustração aqui, Yeshua ensinando a Parashat Matot, a porção Matot, falando sobre não fazer voto. Mas caso alguém tenha feito, que cumpra com a sua palavra, ele, né, falando sobre isso. Aqui, ó. Entendeu? Reunidos naquela época. Assim como nós hoje estamos reunidos. Né? Eu fico imaginando. Já pensou você diante do mestre, ouvindo os ensinos dele, como ensinando, né, a Torá de uma forma incrível? Ainda, vamos agora à carta de Yaakov, Tiago, capítulo 4, verso 13, que diz: agora ouçam vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, faremos negócios e ganharemos dinheiro lá durante anos, durante um ano, melhor dizendo, né? Hoje ou amanhã, já planejando o futuro. Vocês nem mesmo sabem se estarão vivos amanhã. A gente não sabe mesmo, né? Porque todos são uma neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa. O ser humano, ele nasce, tem a sua vida e depois de cumprir o seu ciclo de vida, ele morre.
Esse é o nosso ciclo, tá? Todo ser humano. Então, olha só. Em vez disso, Ar Kazot Aleichem Lemor Im Itse Adonai, ou como nós conhecemos mais assim, Im Itse Hashem. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se Adonai permitir, se o Eterno permitir, viveremos para fazer isto ou aquilo. E agora, gente, você compreende melhor por que Yeshua disse: não votem. Sabe por quê? É porque não votar ao Eterno, não prometer alguma coisa para o Eterno, é porque você não tem a garantia de que, por exemplo, amanhã ou depois de amanhã, você vai estar vivo para cumprir aquilo que você prometeu ao Eterno. Já imaginou? A pessoa fez lá um voto para o Eterno, coisa que o Eterno não pede. O Eterno não pede isso, mas a pessoa se empolgou lá e fez, no momento, né, de adrenalina total, alguma situação. Ok. Aí ela recebeu da parte do Eterno a situação. Chegou a hora dela cumprir com o voto dela. Ela vai cumprir o voto dela daqui a um mês. Mas aí, faltando 15 dias para chegar, ou quem sabe um dia antes, ela perde sua vida. E agora, ela nunca vai cumprir aquilo que prometeu ao Eterno. Nunca, nunca. Morreu, já foi. Perdeu sua vida. E agora? Entendeu? Morreu sem cumprir aquilo que prometeu ao Eterno. Nós não sabemos se estaremos vivos até lá para cumprir ao Eterno aquilo que a pessoa prometeu. Você está entendendo? Não, mas uma outra pessoa poderia cumprir em nome daquela que foi a pessoa. As palavras saíram da boca daquela pessoa prometendo ao Eterno. Então é ela que tem que cumprir. Entendeu? Então esse é o grande perigo, é não estar vivo no dia de cumprir com esse voto. Por isso o nosso mestre Yeshua nos ensinou: não votem, não façam promessa. Jamais, jamais. Olha que incrível, né, essa lição. E detalhe, ele ensina isso porque é isso que a Torá ensina lá em Devarim, Deuteronômio. Entendeu? Ok, então eu concluo o nosso estudo nesse momento deste recebimento do Shabat e dizendo para vocês as palavras a respeito do que nós aprendemos hoje, tá? Gente, diante do Eterno, quando estivermos fazendo nossas tefilot, nossas orações, ou até mesmo, precisa nem ser em oração, mas quando você se refere a Ele, ao Eterno, muito cuidado, gente, para não prometermos a Ele algo, porque na hora em que a gente faz isso, na hora que um ser humano faz isso, é como se ele colocasse uma carga em cima dele, e correndo o risco de chegar o dia de cumprir com seu voto e não poder cumprir por vários motivos, dentre eles ter perdido a sua vida. Entendeu? Então é muito melindroso, é muito perigoso passar por isso. Tivemos alguns exemplos, citamos aqui, né? No Tanar, pessoas que fizeram promessas ao Eterno. Pode verificar. Alguns até nas religiões tentam ensinar: olha, mas Ana fez, né, um voto e o Eterno concedeu, né? Mas verifica a situação de Haná, de Ana, né, que significa, Haná significa graça, né? Graça. Puxa, ela, depois de tanto tempo, quando ela finalmente teve seu
filho, seu único filho, ela não pôde desfrutar de ter ele próximo dela, de cuidar dele, sabe, de carregar no colo, de ensinar ali os primeiros passos, enfim, não pôde, porque da boca dela saíram palavras que se referiam ao fato de entregá-lo por toda a vida aos cuidados, né, do Mishkan, do tabernáculo. Iria servir ao Eterno lá por toda a sua vida. E assim foi, né? Então penso eu que Ana até via ali de relance, ele realizando os serviços ali no Mishkan, mas sem um contato muito próximo, né? Mas ela não precisava dizer isso. Ela quis dizer isso. Ela, né, no momento ali extremo, acabou dizendo isso. E conforme as palavras que saíram da boca dela, prometendo ao Eterno, ela teve que cumprir. Entendeu? Bem, então é isso. Eu só tenho a agradecer a você, meu irmão, minha irmã, pela sua participação aqui conosco. E espero que você tenha compreendido aquilo que trouxemos como estudo neste Kabbalat Shabbat. E novamente, Shabbat Shalom a você e toda a sua família. Convido você para, juntos com o nosso querido irmão Yosef Torres, recitarmos a Brikat Korim, a bênção sacerdotal. Maravilha, muito obrigado, meu querido irmão Yosef Torres, com sua linda voz recitando essa linda brachá, essa linda bênção. Bem, vamos concluir mais uma vez, né, com o clipe, um dos clipes, né, da viagem que nós fizemos a Israel. Temos aí clipe novo, né, mas não vai ser agora. Talvez eu transmita no final do estudo, ou de amanhã pela manhã, ou quem sabe no final da tarde, no último estudo, tá? Então agora vamos ao clipe número 1. Vamos relembrar esses momentos, grandes momentos que nós tivemos ali na terra de Israel, tá bom? Foi realmente muito incrível poder conhecer meus queridos irmãos, professores, e ainda mais na terra de Israel. Não tinha maior presente da parte do Eterno para a nossa vida do que esse. Imagina, né? Foi um privilégio, gente, poder ter tido essa oportunidade, tá? Ok. Eu espero que você também, que está me ouvindo, um dia possa visitar a terra de Israel, e que o Eterno mova as situações para que isso se torne possível para você também.
tá bom? Então vamos lá. Com vocês, a banda Tchuvá Total. Vamos lá. Moré Felipe no vocal. Na guitarra, Moré Daniel com seus solos e tudo mais. Na bateria, Moré Renatinho de Prísio na bateria. Nos teclados, Moré Marcos Aurélio. E no baixo, Monheims. No baixo. Olha só. Brincadeira, gente, só pra descontrair um pouquinho, né? Então vamos lá. No final tem a capa do CD, né? Vocês viram lá? Mais uma vez, Shabbat Shalom a você e toda a sua família. Eu agradeço e que o Eterno possa guardá-los sempre. Aguardo você no próximo estudo, amanhã pela manhã, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Para quem é daqui de Manaus, é às 9 da manhã, tá bom? Horário de Brasília, 10 horas. Então vamos lá. Então, Shabbat Shalom ve lehitraot. Até logo. Coragem sem retrovisor, seguimos em frente pelo seu amor. Em debaixo da nuvem, este é o meu lugar. A Torá de Adonai sempre nos guiará. Nos encontros marcados, sempre ao pôr do sol. A palavra de Hashem é o nosso farol. Tchuvá.